A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Venha você que professa ser cristão e confia em tais coisas por alegria, quando o Evangelho do Espírito Santo é uma grande central elétrica de alegria. Ouvintes amados, nós não ocupamos o nosso tempo no rádio ou mesmo em qualquer pregação
a não ser para anunciar a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Admitimos que muitos possam não estar de acordo conosco. Todos têm esse direito. E não estamos aqui para competir. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro pregador de Deus, ele não é um buscador de pleito, de competição e de dar respostas e entrar em contenda e tornar-se vitorioso pelo argumento. Não. Cada um dá o que tem e sigamos à frente. Bom é que todos ouçam tudo e, pelo seu próprio discernimento, distingam o que é verdadeiro, o que é reto, o que lhe convém. Cada um que prega deve ter convicção. Cada um que ouve, pela mesma forma, deve ter convicção. Eu não condeno ao bêbado por sair e ficar bêbado. Então, aqui está uma declaração do profeta de Deus para esta era. O nosso tempo é ocupado para transmitirmos esta mensagem. Eu não condeno ao bêbado por sair e ficar bêbado. Ele está completamente melancólico. Ele não sabe onde ele está. Levanta de manhã, está triste, com ressaca, sai e toma 2 ou 3 garrafas de cerveja, sai e toma um pouco de uísque e todo este tipo de coisa. E fuma seu pequeno cigarro, tragando assentado ali atrás e saindo através de seu nariz, como se ele fosse um trem de transporte. Isso é tudo. Eu não o culpo. Esta é toda a alegria que ele conhece. Esse é todo o prazer que ele tem. Isto é tudo que ele sabe a respeito da natureza. Isto é, que ele sabe que pode satisfazer a sua natureza. Nós não vamos comparar as pessoas com os animais. Mas você sabe perfeitamente que a natureza é uma Bíblia aberta. E a Bíblia usa ovelhas, cabras, usa serpentes, porcos, cães. A Bíblia usa essa linguagem. Linguagem que talvez seja até inconveniente nós usarmos essa linguagem hoje, mas o certo é usá-la. E Pedro fala, por exemplo, desse que volta atrás, como o cão voltou ao seu próprio vômito. Então ele está falando de um homem que tem essa natureza. Porque o cão vomita aqui e depois volta ao seu próprio vômito. Larga estas coisas, larga o cigarro, larga o mundo, a mentira, a prostituição, e fica por um tempo na igreja. Mas depois volta ao seu próprio vômito. Também o mesmo São Pedro falou no mesmo versículo sobre a porca lavada que voltou ao lamaçal. Então é uma linguagem muito rústica, grosseira, essa linguagem desses apóstolos, desses profetas da Bíblia. E para um mundo tão polido como o nosso, ela é uma linguagem obsoleta, antiquada, inconveniente. Mas aqui está uma coisa. É a natureza da pessoa, que não conhece outra coisa melhor do que fumar, do que beber, do que prostituir. Ora, aquele porco não conhece uma coisa melhor do que a lama. Não é certo? Por causa de sua natureza. Mas quando essa natureza é trocada, ali está um novo homem, ali está uma nova criatura com uma nova alegria.
Você que professa ser cristão e confia nestas coisas, como jogos, festas, bailes, danças, cigarros, bebidas alcoólicas e estas festas carnais, mundanas, como fonte de alegria, como fonte de aproveitar a vida jovem. Quando o Evangelho do Espírito Santo é uma grande central elétrica de alegria, você precisa destas coisas como fonte de alegria? Não. Isso não está correto com as Escrituras. Você que precisa destas coisas que mancham a alma para adquirir um pouquinho de alegria, não conheceu ainda a grande central elétrica de alegria. É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da graça, que tem um ministério especial de consolar todos quantos têm crido no sangue de Jesus Cristo como propiciação pelos seus pecados e têm passado pelo novo nascimento, possuem, estão ligados diretamente à grande central elétrica de alegria, de consolo do Paráclito divino, que é o Espírito Santo. O Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita intoxicação para cada homem que tem tristeza. Você tome um gole do Evangelho de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo, você ficará bêbado até que deixará este mundo. A alegria é indescritível e cheia de glória. Há um estímulo constante e uma intoxicação constante, bêbado dia e noite. Esta é a palavra de Deus. Mas que termo deste profeta? Intoxicação, bêbado do Espírito Santo? Sim. Por que o homem não pode ficar sem beber a cachaça, o álcool, quando ele é um viciado? Por que ele não pode ficar sem fumar? Por que ele não pode ficar sem tomar café? É por causa do tóxico que está ali. É um fundo clamando ao fundo. E ele não pode viver sem aquilo. Há um clamor. E a única coisa que satisfaz ao fumante é o fumo. Manda ele colocar o dedo na boca no lugar do cigarro. Isso não lhe apraz, porque não tem a nicotina. Manda ele colocar um cigarro de chocolate na boca. Manda ele colocar um pedaço de doce na boca, no lugar do fumo. Não, aquilo não lhe apraz. Porque o fundo está clamando nicotina, alcatrão. O tóxico que está aquilo, ele está intoxicado. Está clamando por álcool. E ele chega a ser uma pessoa que nem pode trabalhar direito antes de tomar aquilo, antes de beber uma dose daquilo. A sua cabeça dói, ele perde o equilíbrio emocional, nervoso. Mas o mesmo acontece também quando as pessoas ficam intoxicadas com o Espírito Santo. Lá na Bíblia diz, eles estão bêbados. Eles julgaram no dia de Pentecostes que os apóstolos estavam bêbados, embriagados. E Pedro disse, não, isso não é vinho, como vocês estão pensando. Isso é o Espírito Santo. Estamos embriagados, sim, mas com estímulo do Espírito Santo. O vinho, na Bíblia, não aponta só para o sangue de Jesus Cristo. Aponta para o estímulo do Espírito Santo
da revelação da palavra de Deus. E quando o homem está intoxicado, a mulher está intoxicada pela vida de Cristo, isto é, a vida de Cristo toma conta do seu sistema nervoso e de todo o seu equilíbrio emocional, então ela não pode viver sem Cristo. O fundo clama ao fundo, não pode viver sem a palavra de Deus, não pode viver sem a oração, não pode viver sem a alegria da salvação, não pode viver sem cantar, sem louvar, sem adorar ao Senhor. Sim, não condene o pecador, tenha misericórdia dele, diz o profeta. Deixe-o ir em frente e fumar seu cachimbo, deixe-o beber seu licor, deixe-o ter sua festa de jogos. Esses são seus prazeres, ele não tem outra coisa, este é o seu céu. Não o culpe. Vindo para casa e tudo mais, cansado e gasto, ele quer conseguir algum prazer. Mas o que se fazer? A coisa que você tem que fazer é viver uma vida tão santa que possa provar para esse bêbado, que possa provar para esse crente mundano, que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. O Evangelho original de Deus, do Espírito Santo, segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. Há um provérbio, ele também é grosseiro. Diz que a maneira de tirar o osso da boca de um cachorro, de um cão, sem que ele te morda, é lhe dando um bom pedaço de carne. A maneira de tirar, a maneira de evangelizar, a maneira de ganhar esposo para Cristo, São Pedro ensinou que as mulheres que tivessem maridos descrentes, que eles fossem ganhos sem palavras. 1 Pedro 3. Não é com ciúme, não é com falatórios, não é com exigências de seus direitos. Mas Pedro está falando a uma mulher como Sara, como cristã, está falando à cristã, que ele seja ganho sem palavras. Isto quer dizer, pela sua vida, pelo seu porte, pelas suas orações secretas. Mas aqui está, para que isto aconteça, é necessário que estejamos ligados a uma grande denominação, a uma grande igreja, a um grande líder, a um grande grupo de pessoas da alta sociedade. Não. Não é assim. É necessário que estejamos ligados à grande central elétrica da alegria, do gozo da salvação, que é o Evangelho do Espírito Santo. Não importa, se você está ligado a uma grande coisa do mundo, a sua alegria é o licor, a sua alegria é o uísque, é a festa mundana, é a licenciosidade, o nudismo. A sua alegria é satisfazer a concupiscência da carne, porque tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Isto é, homens que viriam atender o instinto religioso das pessoas, mas sem ferir as suas concupiscências, sem ferir os seus desejos carnais. Estes homens nunca ligam as pessoas à grande fonte, à grande central elétrica de alegria verdadeira. Alegria na dor, alegria na decepção, regozijo da salvação. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, versículo 17, verso 18. Paulo ligou a igreja a esta grande central elétrica de alegria. Paulo foi um grande técnico. Sim, ele foi um bom eletricista. Ele soube onde ligar os cabos. Mas você não pode obter a luz verdadeira que você poderia esperar, que viria iluminar a sua casa,
ligando os cabos apenas ali nos galhos de uma fruteira, ligando os cabos simplesmente numa grande loja religiosa, num grande sistema religioso. Não. Você só obterá essa luz, essa energia verdadeira do Espírito Santo, se os cabos estiverem ligados nessa grande central elétrica que é o seu Evangelho. O Evangelho do Espírito Santo, revelado por Ele próprio à pessoa individualmente, no seu coração, na sua vida. Então você aí tem a sua vida ligada à grande central elétrica da alegria, o mundo se alegrando e um cristão chorando. Ora, mas o que é isto? Está esse cristão ligado a essa grande central elétrica de alegria, quando o mundo que não tem Deus está rindo, se alegrando, e um cristão que tem um Deus tão grande está chorando? Jesus disse: enquanto o mundo se alegra, vós tendes tristeza. Ah, sim, mas não é a tristeza porque não pôde adquirir aquela grande fama. Não é tristeza porque perdeu tanto. Não é tristeza porque não pôde jogar, porque não teve dinheiro para ir no jogo de azar. Não é tristeza porque perdeu no jogo. Não é tristeza porque não conseguiu conquistar aquela mulher, porque não conseguiu aquele homem que está no seu coração. Não, a igreja de Jesus Cristo não teria tais tristezas. Ela tem sim uma tristeza. Ela tem lágrimas. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ela chora também. Ela tem tristeza por ver estas pessoas tão enganadas, buscando lenitivo, buscando prazer em fontes tão erradas, buscando prazer em coisas que roubam a saúde, como fumo, álcool e outras coisas, enganadas com credos de religiões manufaturadas pelos homens. Essa foi a tristeza da igreja. Por isso que Paulo chorou amargamente. Foi por isso que eles deram suas vidas. Nós vamos ver que este evangelho chegou a nós não através de anéis de graus, não através de papeizinhos de parede, papéis timbrados, mas este evangelho chegou a nós através de pontes de sangue, de homens e mulheres que deram suas vidas. Mas o que acontece? Eles cantavam nas cadeias. O descrente, ou crente manufaturado, canta no baile, canta na festa mundana. Ele canta, ele grita no jogo de futebol. Mas Paulo e Silas cantavam na cadeia com seus corpos cortados de vergões das chicotadas. E a igreja primitiva e a igreja das eras entrou nas arenas cantando diante de leões, cantando diante de fogueiras, louvando ao Senhor. E com isto provaram que eles não estavam ligados a um sistema humano, mas sim a um sistema espiritual, ao sistema de Deus, ligados à grande central elétrica da alegria, que é o Evangelho que nós estamos procurando vos apresentar nesse instante. Deem suas vidas, aceitem a palavra de Deus, creiam no Evangelho como ele é, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta bênção de Deus agora no seu coração, quando você está crendo de uma maneira completa e perfeita na palavra perfeita que Deus tem nos enviado nesta era, a Bíblia revelada pelo Espírito Santo a cada indivíduo, a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar,
rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai o Santa Crei, hosanas nas alturas, hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Sentia das hosanas dos coros infantis. O ar corria esfriador, ao sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, hosana nas alturas, hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá. Na mulher de Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, o dia está a raiar, hosanas nas alturas, hosanas sem cessar, hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ainda que eu fale as línguas dos homens e milagres fizer, se o futuro eu soubesse e toda a ciência, tudo isto é nada para mim. O maior dos dons é o amor, presente de Deus é o amor. Foi Jesus que veio para nos salvar, evidência do amor de Deus por mim. Ainda que eu dê meus bens, meus talentos, nada é igual ao amor de Deus. E quando Jesus a esta terra voltar, só amor reinará. Aqui temos uma frase do profeta de Deus para esta era, revelando assim a sua responsabilidade para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ó Senhor, é para isto que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem. Vamos recordar juntos de que Abraão colocou seus homens em ordem para a batalha e voltou vitorioso para receber então de Melquisedeque o pão e o vinho, a ceia, mas não como um derrotado, mas sim como um vitorioso. Lembrarmos que também que, como cristãos, como filhos de Abraão, nós voltaremos para o lar. E ele nos dará a ceia nas bodas do Cordeiro. Estaremos no casamento ali, e as bodas de Cordeiro. Depois, no milênio, que é a lua de mel. Então, isso é para quem tem vencido.
Mas o importante de tudo, meus ouvintes, é que tem que ser colocado em ordem primeiro. Todas as coisas. Por isso Elias viria restaurar. Restaurar implica nisto também. Colocar em ordem. Restaurar a ordem da igreja, a ordem dos dons espirituais na igreja, a fé genuína, o batismo verdadeiro, tanto nas águas como o batismo do Espírito Santo, a fé correta em Deus, nos dá uma vida correta. A fé incorreta, ela resulta numa vida incorreta. A fé correta é aquilo que a graça suprema nos oferece na hora suprema, porque somente isso prevalecerá. Então o profeta de Deus, sendo levado numa êxtase, além da cortina do templo, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, antes do arrebatamento, dormiram no Senhor, morreram para o mundo, dormiram para o mundo. Em relação ao mundo, eles estão dormindo. Eles não sentem nada que nós sentimos nessa dimensão. É uma mudança de dimensão. Para ir nessa dimensão onde eles estão, o homem neste corpo esgotaria todos os seus recursos e não chegaria lá. Levaria bilhões e bilhões de anos-luz para chegar lá. Mas quando nós saímos deste corpo, nós já estamos lá. Nós, me refiro, como São Paulo, àqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que têm vencido como filhos de Abraão. Então, é diferença de dimensão. E eles estão dormindo em relação ao mundo, às coisas do mundo. Eles não se preocupam com estas coisas terrenas. E eles estão num lugar que é a sexta dimensão. E o profeta de Deus foi levado lá. Lá ele foi abraçado por jovens, moças e moços. Ele diz, aquelas moças de cabelos longos, compridos, vestes compridas, lindas, formosas. Elas não precisavam de nenhuma maquilagem. Elas são perfeitas. E elas abraçavam-no, dizendo, ó precioso irmão Brana. E também aqueles jovens, aqueles moços, como que de 21, 22 anos de idade, vinham abraçá-lo e dizendo, ó precioso irmão Brana. E ele, sem saber o que era aquilo, logo lhe foi mostrado uma jovem muito linda, como que de 21, 22 anos de idade. E o anjo lhe perguntou, você sabe quem é esta moça? Ele diz, não, eu nunca a vi antes, não é? Ele disse, esta é aquela velhinha de 90 anos que você levou a Cristo lá na terra. Esta é aquela velhinha de 90 anos de idade que você levou a Cristo lá na terra. Agora, isso é bíblico. São Paulo disse que nem era lícito ele falar no que ele viu lá naqueles dias. Ele não podia nem falar, porque Pedro disse que ele escreveu coisas difíceis de serem entendidas. É porque não podiam ser reveladas no seu tempo. O próprio Paulo diz isto. Então, meus ouvintes, Paulo disse quando este tabernáculo é desfeito, se referindo ao nosso corpo, ao corpo do Filho de Deus. Há um outro esperando por nós. Através deste é que nós entramos na outra dimensão. E isto é a sexta dimensão. A sétima, nós chegaremos lá pelo corpo glorificado. Na sexta dimensão, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, como filhos de Deus, como filhos de Abraão,
Isto, nós chegamos lá através do corpo celestial. Então, há corpo natural, físico, material, não é? Esse corpo que você tem agora, depois o corpo celestial e logo o corpo glorificado. É através do corpo glorificado que nós vamos ao Pai, a 7ª dimensão. Tudo isso está na Bíblia. O tempo não nos permite mostrar detalhadamente. Mas Jesus disse que não tocasse nele, porque a palavra diz, ainda não havia sido glorificado. Agora, amados, veja que nós temos o mais importante de tudo, que não é propriamente olharmos lá no fim, porque nós não podemos, de maneira alguma, vivermos sem uma esperança, sem fé. E a fé olha através de todo o curso. Então nós estamos olhando através do curso, até mesmo da morte, e vendo através da mensagem, da Bíblia Sagrada revelada pelo profeta de Deus, lá além da cortina do templo, vendo as bodas do Cordeiro, olhos espirituais vê o fim, vê a recompensa. Jesus via a sua glória, por isso rejeitou a glória que Satanás lhe ofereceu. Assim também a sua igreja, porque ela vê além das lutas, dos sofrimentos, das angústias, das batalhas. Isso é certo? Mas é certo também que devemos estar em ordem. Em ordem. O profeta diz a respeito deste lugar: tudo é amor, tudo é irmão verdadeiro e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhuma morte lá, nenhuma tristeza, nenhum ciúme, nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. E ele continua dizendo, é por isto que estou lutando. É por isto que estou me estabelecendo. Agora vocês notem isto, que quando ele pregou as almas encarceradas, Deus o havia levado na região dos perdidos. E ele fez aquele apelo dramático, ninguém viaje neste rumo, nesta direção da região dos perdidos. Deixe a estrada larga. Ninguém queira ir para aquele lugar, porque a mente humana não pode conceber quão terrível é a região dos perdidos, a região do inferno. Mas, por outro lado, Deus o levou também além da cortina do templo. O levou onde estão os santos, aqueles salvos do Senhor, eleitos do Senhor, filhos de Abraão, que chegaram ao fim da batalha como Abraão chegou, crendo em toda a promessa de Deus. Então, ele fala de uma coisa que ele teve experiência. Ele viu tudo. Lá, tudo é irmão verdadeiro e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhum escândalo, não há nenhuma competição ali, não há nenhuma contenda, não há nenhum ciúme, nenhuma tristeza, não há morte. Nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. Agora, o que está fazendo esse programa no seu receptor? Fazendo você ver além das suas lutas, além a recompensa, que não é para apenas uns poucos dias aqui na terra, mas é para a eternidade. E o profeta afirma, é por isso que estou lutando, é por isso que estou me estabelecendo. Ó Senhor, é para isso que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem, porque primeiramente ela tem que estar em ordem, na verdadeira posição para alçar este voo, para ir além da cortina do templo, para subir para as bodas do Cordeiro. Então ele apela dizendo, irmão e irmã, há somente uma coisa que pode entrar ali,
Este é o amor perfeito. Não porque você seja fiel ao tabernáculo Brana, ou à igreja metodista, ou à igreja batista. Não, não é isso que te levará lá. Elas, está bem, você deve ser, mas ó amigos, isso não é porque você falou em línguas, dançou no espírito, porque você expulsou demônios, curou enfermos ou moveu montanhas com sua fé. O profeta de Deus está dizendo, você não entra lá porque você foi fiel à sua igreja, porque você foi fiel à sua denominação. Você não entra lá porque você foi dizimista, o que todo cristão é naturalmente, todo filho de Abraão. Você não entra lá porque falou em línguas. Não, isto quer dizer, você não vai deixar de entrar lá porque não falou línguas. A mesma coisa, o inverso. Você não entra lá porque você dançou no espírito. Você não vai entrar lá, nesta região gloriosa, porque você expulsou demônios ou moveu montanhas com sua fé. Tudo isto está certo, pois isto está bem, mas continua a não ser, a menos que aquele verdadeiro amor perfeito esteja ali. Se referindo a este amor, meus ouvintes, o homem que já foi mais usado na terra, em cura e ressurreição de mortos, não houve na história nem haverá mais. Nunca haverá mais um avivamento daquele. Nunca. Ele diz, eu prefiro ver a igreja em amor do que mesmo ter um caso de cura dentro dela. Ora, o que ele quis dizer? Eu prefiro não ver nenhum caso, não ter nenhum caso de cura dentro da igreja, mas ver este amor operando. Ele sabia perfeitamente. Onde esse amor perfeito opera, opera também a compaixão de Deus pelo nosso físico. João se preocupou mais com isto. Esse foi o ministério de João. Você sabia disto? Que quando João voltou do Apocalipse, depois de ver visões tremendas, ele não ocupou o púlpito para contar aquelas visões. Ele era um profeta de Deus, ele era um apóstolo, e ele sabia que aquilo ficaria selado, e somente o 7º anjo viria revelar aqueles símbolos para nós, porque ele próprio escreveu, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que nos dias do 7º anjo, aquilo seria revelado. Agora veja só, prestem bem atenção, João voltou para a igreja, se colocou na porta dela e dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Em outras palavras, João estava dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque caso contrário, vocês não chegarão lá naquela Jerusalém de muralhas de jaspes luzentes, de pedras de cristais, de água viva. Vocês vão ler o que escrevi sobre esta santa Jerusalém, vocês vão cantar sobre ela, vocês vão fazer poesias, vocês vão dar mensagens tremendas sobre Jerusalém, a cidade santa. Mas lembrai-vos de uma coisa, que sem este amor perfeito, ninguém pode entrar ali. Mas este amor perfeito é constituído de quê? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Cristo. Então é o que é perfeito. E Cristo é a palavra. E se a mensagem que Deus nos enviou agora não é o perfeito, o que deveria ser mais perfeito? Quando vier o que é perfeito na terra, para nós, é isto que a Bíblia está dizendo. É isto que o profeta de Deus está dizendo. Nesta hora eu creio que você está sendo curado e que há espíritos de enfermidades
deixando pessoas de uma forma tremenda nesse instante, e espíritos de adultério, e homens saindo da mente daquela mulher, e mulher saindo da mente daquele homem, e coisas assim, diabetes e câncer, e chaga no coração, e coisas tremendas mesmo acontecendo nesse instante, porque estou falando do amor perfeito, da palavra perfeita, daquilo que opera, tudo com perfeição, tudo sem enaltecer a uma pessoa, a um homem, porque ele tem aquele dom. O dom agora está em você, está na igreja, o dom está na palavra, o doador está aí. Você às vezes não tem um dom, mas tem o doador. E esse doador é perfeito, esse doador não deixa ninguém necessitado. Isso é como na igreja primitiva, não havia entre ela nenhum necessitado. Isso forma o corpo, isto é falar de unidade, isto é falar do corpo de Cristo, isto é falar do caminho mais excelente. Foi isto que Paulo registrou, é este que é o quadro de Deus, isto é assim, diz o Senhor. Resistir a isto é resistir a Deus, e resistir a Deus é resistir ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, não resistais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não procure outro lado destas coisas. Procure, sim, a conclusão, diz o profeta de Deus. Chega a este nível, entre em Cristo, e Cristo abrirá a mente, e você será então batizado com esse tremendo batismo, que faz a grande diferença, diz o profeta. Ele diz, essa fé é diferente. A fé da ressurreição é uma fé diferente. O poder da ressurreição é um poder diferente, diz o profeta. Oh, que Deus possa infundir esse poder, possa infundir este amor. É Ele próprio, é Sua palavra em você nesse instante. É o doador te dando todas as bênçãos da palavra, das regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por ter
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Dia a dia, todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, tendo fé do Pai no entendimento, que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sabe compassivo, dá-nos cada dia o que é melhor. Uma dor e logo lenitivo, luta e paz em meu derredor. Dá-me auxílio em todas as tristezas, nas promessas dá-me fé, Senhor, e vencendo as minhas incertezas, tenha em ti animação, fervor. Dá-me auxílio se aflições enfrento, que eu as tome qual da mão de um pai. Com o passar dos dias e momentos,